Palavra de Deus a nós, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 ao versículo de número 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 até o verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Que o Senhor venha nos edificar nesta manhã, por meio e através da palavra do Senhor. Enche nossos corações de esperança, de conforto, de consolo nas tribulações. Abençoa-nos em nome de Jesus nesta manhã, por meio da tua palavra, Pai. Amém, Jesus. Amém. O famoso missionário Hudson Taylor, ele escreveu certa vez: o mal que Deus abençoa é para o nosso bem, e o bem sem a sua bênção é ruim. Dará tudo certo o que parece errado, se cumprir sua vontade no fim. E esse pensamento do missionário Hudson Taylor é o mesmo pensamento do apóstolo Paulo aqui no texto que nós lemos. Em vez de iniciar a sua carta destacando os variados problemas da vida, o apóstolo Paulo aqui, ele enfatiza a pessoa e a obra de Deus em nosso favor. Esse texto que nós acabamos de ler é um dos mais belos hinos de louvor, o que a teologia chama de doxologia, hino de louvor a Deus no Novo Testamento. Paulo, ele não podia cantar acerca das circunstâncias, mas ele podia exaltar aquele que estava acima e no controle das circunstâncias. E essa atitude de Paulo em louvar a Deus, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar das lutas, nos ensina algumas verdades sobre o nosso Deus, que é digno e é a razão da nossa exaltação. Que é o que eu quero pregar nessa manhã, com base nesse tema: Deus, a razão da nossa exaltação. Esse texto é muito rico, e eu quero nessa manhã, nós vamos continuar essa mensagem expondo esse texto, do verso 3 ao 11, no decorrer destes domingos. Hoje eu quero me ater nos versos 3 e 4 do texto e aprender sobre o Deus, a razão da nossa exaltação. Se não, vejamos algumas lições. Em primeiro lugar, queridos irmãos, o texto nos ensina que Deus é a razão da nossa exaltação
por quem Ele é, por ser quem Ele é. Olha aí o versículo 3 novamente, o que Paulo diz. Paulo diz bem assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Essa palavra aqui que Paulo usa, bendito, é uma forma judaica de louvor a Deus. Eles louvavam a Deus assim, reconhecendo Deus como fonte de todas as bênçãos. Por isso que eles falavam sempre: bendito seja Deus. E essa expressão, bendito seja Deus, é uma expressão que aparece em outras duas passagens do Novo Testamento. Ela aparece em Efésios capítulo 1, versículo 3, e na primeira carta de Pedro, capítulo 1, também versículo 3. No caso de Efésios, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele louva a Deus pelo que ele fez no passado, ou seja, ele diz assim: bendito seja Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo. Então ele louva a Deus pelo que Deus tinha feito no passado. E na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Pedro, ele louva a Deus pelas bênçãos futuras. Bendito seja Deus pela viva esperança. Ou seja, ele louva a Deus, bendito seja Deus pela nossa viva esperança, porque nós temos esperança em Deus. Mas aqui agora, aqui no capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo louva a Deus pelas bênçãos do presente, por aquilo que Deus está fazendo naquele instante, naquele lugar. Ele diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É interessante destacar que nessa frase, nessa palavra, nesse louvor de Paulo a Deus, ele aqui faz declarações distintas acerca de Deus. Ele diz: louvado, bendito seja Deus. Por quê? Porque Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Filho de Deus, aquele que é eternamente gerado do Pai, aquele que exalta, é exata a expressão do Pai, aquele que é coigual ao Pai, aquele que é coeterno como o Pai, aquele que é junto com o Pai, conforme ele disse: eu e o Pai somos um. Ele exalta a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, ele reconhece a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é por causa dele, é por causa do Senhor Jesus Cristo que eu e você podemos chamar Deus de Pai e nos aproximar dele como seus filhos. É por causa de Jesus, porque Ele nos salvou, porque Ele na cruz morreu por nós, porque Ele abriu os braços para nos resgatar do nosso estado de pecado, que agora eu e você, nós podemos olhar para Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, e chamar Deus de Pai. Bendito seja o nosso Deus e Pai, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que nos comprou, que nos redimiu. Bendito seja Deus por isso. Ou seja, Deus vê em nós seu Filho, e Ele nos ama como ama seu Filho. Por isso que Paulo louva a Deus, e ele também louva a Deus por ser quem Ele é, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai de misericórdias. Presta atenção nesse detalhe: Pai de misericórdias. E essa expressão aqui, Pai de misericórdias, não significa apenas um Pai misericordioso, não, mas que Ele, Deus, Ele é uma fonte inesgotável de todas as misericórdias de que os crentes necessitam, de que eu e você, do que nós necessitamos. Nós carecemos todos os dias da misericórdia ou das misericórdias de Deus. E Deus, somente Deus, Ele é fonte das misericórdias. E misericórdia, querido irmão, é um atributo de Deus que o leva a não dar ao pecador o que ele merece. É um atributo de Deus de não nos dar aquilo que nós merecemos. Por quê, pastor? Porque eu e você, como pecadores que somos, merecemos o castigo de Deus.
O salário do pecado, diz a palavra de Deus, que é morte. E se eu perguntasse quem aqui não é pecador, ninguém ousaria levantar a mão. Porque todos somos pecadores, diz a palavra de Deus. Mas por que somos vivos? Por que levantamos nessa manhã? Por que Deus permitiu que estivéssemos aqui nessa manhã, com o coração batendo, respirando? Porque Ele é o Pai de misericórdias, e é por isso que deve ser exaltado, é por isso que deve ser louvado, é por isso que nós como igreja precisamos reconhecê-lo e exaltá-lo, porque Ele é o Pai de misericórdias. Louvado seja Deus, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então se eu levanto pela manhã, eu levanto porque Deus expressou o seu amor por mim, sendo misericordioso para comigo. Por isso que eu tenho que levantar todos os dias e exaltá-lo, magnificá-lo, adorá-lo e reconhecê-lo como Deus da minha exaltação, porque Ele é digno da minha exaltação. A Bíblia fala sobre isso, da riqueza da misericórdia de Deus, da sua eterna misericórdia, da grandeza da sua misericórdia, da multidão das suas misericórdias. Nós temos que louvá-lo por isso. Paulo continua dizendo: Pai, louvar ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Adorá-lo por quem Ele é. Ele é o Deus de toda consolação. Como assim, pastor? Não existe, não há consolação verdadeira, profunda e eterna, a não ser em Deus. É dele que emana toda sorte de consolo para a nossa vida. É somente em Deus que a nossa alma encontra abrigo. É somente em Deus que nós vamos encontrar refúgio. É só Ele que é a nossa cidadela de refúgio. É somente em Deus. Fora de Deus prevalece uma tempestade avassaladora que traz inquietação e perturbação para a nossa alma. É por isso que as pessoas andam desesperadas. O desespero são daqueles que não conhecem o Deus de toda consolação. Porque quem conhece o Deus de toda consolação sabe que é Ele quem vai nos consolar, nos confortar, nos ajudar, nos amparar. É Ele que é o Deus de toda consolação. E nós sabemos que não há consolação fora de Deus. Você pode procurar em qualquer outro lugar, como muitos fazem. Podem procurar consolo, conforto, talvez na bebida, nas drogas, no sexo, nos prazeres dessa vida, mas você não vai encontrar. É somente em Deus. Ele é o Deus de toda a consolação. Deus é a razão, queridos irmãos, da nossa exaltação, por ser quem Ele é, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda a consolação. Exaltemos então ao nosso Deus por ser quem Ele é. Mas eu aprendo uma segunda verdade aqui nesse texto. Em segundo lugar, o texto nos ensina que Deus, Ele é a razão da nossa exaltação pelo que Ele faz por nós. Pelo que Ele faz por nós. Olha aí o versículo 4, somente a parte A do versículo 4. O texto diz: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Eu exalto a Deus, Ele é digno da nossa exaltação, pelo que Ele faz por nós. É Ele, Deus, que nos conforta em toda a nossa tribulação. Neste mundo, queridos irmãos, nós vamos enfrentar problemas, teremos dificuldades, mas é em Cristo, e somente em Cristo, que eu e você, nós encontramos paz. Essa palavra conforto, como Paulo usa aqui, significa esse encorajamento, esse consolo que vem de Deus. Isso significa ou denota ficar ao lado de uma pessoa para encorajá-la enquanto ela estiver suportando pesadas provas. É isso que significa. É ficar ao lado da pessoa. A pessoa está com uma dificuldade.
está passando dificuldade, lutas, e você está do lado dela. Você não precisa falar nada, só está do lado. É assim que Paulo olha e louva a Deus, porque Ele está do nosso lado. Deus nos conforta em toda a nossa tribulação, ou seja, Ele está sempre do nosso lado, nos confortando em toda a nossa tribulação. E quando esse verso diz que é Ele que nos conforta, implica que essa consolação, esse conforto de Deus é um ato contínuo, ou seja, não é um momento, são todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as tribulações da minha e da tua vida, Deus sempre estará do nosso lado, nos confortando nas tribulações. É Ele quem vai nos confortando, é Ele quem vai nos encorajando, é Ele quem vai nos dando ânimo para continuar. Agora nós devemos entender também, queridos irmãos, que essa palavra conforto não implica que Deus livra o seu povo de todo desconforto, não, mas que Ele vai nos fortalecer, nos dar condições, suporte para suportarmos as tribulações da vida. Ele não tirou Daniel da cova dos leões, mas Ele ficou com Daniel lá na cova dos leões. Ele não tirou os 3 amigos de Daniel da fornalha de fogo ardente, mas Ele estava lá com eles na fornalha de fogo ardente, caminhando com eles de forma que nada pegou no corpo deles, na roupa deles, no cabelo deles, nem cheiro de fumaça eles ficaram, porque Deus estava com eles. E é dessa forma que Paulo olha e nos ensina a louvar a Deus. Ele é a razão da nossa exaltação pelo que Ele faz por nós. Ele nos conforta em nossa tribulação. É Ele, é Deus que nos conforta, que nos anima em nossa tribulação. E essa palavra aqui, tribulação, traz a ideia de um peso esmagador. Um peso esmagador. Nós somos achatados por alguns sentimentos que nos roubam às vezes a paz. Quantas vezes circunstâncias que vêm sobre nós, ataques de dentro e por fora, situações na família, situações, tribulações no casamento, que parecem nos esmagar, que nós vamos nos apequenando, ficando assim: Deus, não tem jeito, não estou aguentando, Deus. É no trabalho, é na vida, e nessas circunstâncias, queridos irmãos, nós temos que entender que isso faz parte. Não existe cristianismo sem cruz. Essa ideia de que ser cristão, você vai ter tudo perfeito, seu casamento, seu trabalho, seus filhos, você vai sempre estar bem, e se dar bem não existe. Nós seremos sim atribulados, passaremos sim por circunstâncias que vão nos esmagar a alma, crises financeiras, que a gente vai ver: Deus, como é que eu vou sair disso? Mas Deus está contigo, faz parte. A vida cristã não é indolor. E aqui essa palavra também, tribulação, descreve sempre essa pressão física que vem sobre o homem. No comentário, ele estava usando o exemplo de um acordo com a antiga lei inglesa, aos que obstinadamente se negavam a confessar os seus crimes, e eles colocavam pesadas cargas sobre o peito daquele camarada, e aquela carga ia pressionando, esmagando aquele cidadão até a morte. A expressão tribulação é exatamente essa. Literalmente esse é o sentido. Situações, circunstâncias que vêm sobre nós, que vai nos esmagando o peito, e nós vamos sentindo, parece que a vida vai saindo de nós. E é exatamente assim. São nessas horas que eu e você podemos ter a certeza de que nós não estamos sozinhos, porque quantos
que não se sentem assim com as circunstâncias da vida? Quantos que não estão se sentindo assim com os problemas que vêm sobre eles? Quantas vezes nós não sentimos esse peso esmagador no peito? Mas lembre, queridos irmãos, Deus está conosco. Mesmo que as provas venham sobre nós, Deus está nos confortando em toda a nossa tribulação. É por isso que você está aqui. É por isso que eu estou aqui. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Porque apesar das lutas, das dificuldades, você está vivo. Graças a Deus. Deus te deu mais um dia. E esse é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele, e louvemos e exaltemos ao nosso Deus, porque Ele nos deu força, nos deu condições, nos deu coragem para continuarmos mais um dia. Amém, Deus, obrigado por esse dia. Vamos continuar a luta na certeza de que Ele está conosco. É Deus que trabalha em nós antes de trabalhar por meio de nós. Deus está trabalhando em nós. Tudo isso que acontece com você, meu querido, não é à toa. O fogo, o sofrimento é o fogo que nos depura, que nos limpa e que nos fortalece. Tudo isso que acontece comigo e com você faz parte do processo de crescimento e amadurecimento espiritual, para sermos de fato semelhantes a Jesus Cristo. Para sermos semelhantes a Jesus, nós precisamos mudar. E Deus trabalha em nós apesar e por meio das circunstâncias que vêm sobre nós. Deus é a razão da nossa exaltação pelo que Ele faz por nós. Ele nos molda o caráter por meio das provações, dos sofrimentos, para sermos mais semelhantes a Jesus Cristo. Exaltemos então o nosso Deus pelo que Ele faz por nós. A última lição do verso 4 ainda, que eu quero ver com vocês nessa manhã. Terceiro lugar, Deus, Ele é a razão da nossa exaltação pelo que Ele faz por meio de nós, através de nós. Olha a parte B do versículo 4. O texto diz: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Entenda uma coisa, irmão. O consolo de Deus, Ele é realizado em nós, mas Ele não para em nós. Não para. Nós não somos um reservatório, não. Mas nós somos um canal de consolação de vida. Deus quer nos usar. Deus quer usar você. Nós somos consolados para sermos consoladores. Deus nos consola, nos conforta, nos encoraja, para que através de nós, outros também possam ser consolados, confortados, encorajados. Ele nos abençoa nas tribulações, para que eu e você também possamos abençoar e sermos abençoadores. Sermos bênçãos para outras pessoas. E diante dessa verdade, queridos irmãos, eu posso afirmar que as angústias pelas quais passamos, elas são pedagógicas. Ou seja, elas nos ensinam, nos fazem crescer espiritualmente. Tudo que você passa, tudo que eu passo, tudo que nós enfrentamos nessa vida, são lições de Deus, preparos de Deus, para que eu e você sejamos bênçãos nas mãos de Deus. Deus, conforme diz a frase, não desperdiça nenhuma dor, nenhum sofrimento na vida dos filhos de Deus é em vão. Não há lágrima, Deus não desperdiça nenhuma lágrima, não há nenhuma lágrima que eu e você derrame pela dor que passamos, que será desperdiçada por Deus. As nossas angústias, elas têm um propósito. Deus tem um propósito para a sua dor. Deus tem um propósito para aquilo que você passa. Há um propósito maior que eu e você nós não entendemos no momento.
Na hora da tribulação, no momento daquela dor, no momento daquela angústia, no momento daquela situação, nós não entendemos, nós até questionamos, até perguntamos: por que Deus? Para que Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que enfrentar isso na minha vida? Por que eu tenho que passar isso no meu casamento? Por que eu tenho que passar isso na minha vida profissional? Por que eu tenho que passar essa crise financeira na minha vida? Deus está te preparando, Deus está te fortalecendo para que você seja a bênção de Deus, nas mãos de Deus, através de você, para a vida de outras pessoas. É você que é o canal de bênção que Deus quer usar. E para isso você vai ter que ser moído. Para Deus te usar, você vai ter que ser amassado, para que não haja exaltação e nem soberba, para você entender que quem te usa é Deus, quem te usa é Deus. As nossas experiências, queridos irmãos, são instrumentos de encorajamento para outras pessoas. Quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, as dificuldades que Paulo passou não foram um castigo por algo que ele havia feito, mas sim, foi uma preparação para algo que ainda ele faria, que era ministrar aos necessitados. Aquilo que você enfrenta, não fica assim enclausurando, se fechando, achando que você está sofrendo o castigo de Deus. Não, meu irmão, não, entenda isso. Deus está te preparando para algo que Ele vai fazer na sua vida ainda. Você não entendeu. Por isso que nós temos que sempre olhar as circunstâncias com os olhos espirituais. Por isso que eu tenho que abrir os meus olhos espirituais e entender: Pai, então essa situação no meu casamento é para que o Senhor me use para outros que vão passar também. Sim, filho, é exatamente isso. Deus está te preparando para que você possa ter condições de ser bênção na vida de outra pessoa. O apóstolo Paulo, ele não viveu para si mesmo, mas ele viveu para a igreja. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, entendamos isso. Temos que entender isso, que nós não vivemos mais para nós mesmos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que a vida que eu tenho não é minha, é de Cristo. E Ele então vai me preparar para eu ser usado por Ele, quando e como Ele quer e quiser. Eu tenho que entender isso. Por isso, meus irmãos, na medida em que eu e você somos confortados, nós devemos procurar outros para também passar essa mesma consolação e conforto que Deus nos dá. Eu não tenho que me esquivar das enfermarias nos hospitais, das casas de lutos. Preciso olhar para essa situação e entender que faz parte. O luto, o sofrimento, a dor, para entender que tudo isso é um preparo de Deus. Mas eu também preciso perceber e ter esse entendimento que em tempo de sofrimento, como nós estamos passando nesses últimos anos, 2020, 2021, com essa pandemia, quase todos nós temos a tendência, muitas vezes, de pensar apenas em nós mesmos, de nos esquecermos dos outros, só olhamos para nós, para o nosso umbigo. Eu. Então, em vez de sermos canais, transformando-nos em cisternas, nos fechando. Por isso que essa palavra de Deus nessa manhã vem a nosso encontro, para nos desafiar como crentes, cristãos, filhos de Deus, a não nos fecharmos, mas sermos bênçãos. Sermos bênçãos. Às vezes nós temos a tendência de pensar que a nossa dor é a maior dor do mundo. Ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém entende meu sofrimento, querido. O seu sofrimento não é o único. Tem muita gente sofrendo igual ou mais que você. Então, em nome de Jesus, levante a cabeça. Olhe para a sua crise, mas olhe para Cristo, que é o Senhor de toda crise, de toda dor e de todo sofrimento. Ele é maior do que tudo isso. Olhe para Cristo. Olhe para o Deus que te salvou, para o Deus que te salva, para o Deus que te abençoa, para o Deus que te ampara, para o Deus que é misericordioso. Olhe para Ele e você vai entender que aquilo que você passa não passa de uma situação pedagógica de Deus,
para te preparar para a obra que Deus tem para fazer através de você. Em nome de Jesus. Eu quero concluir essa mensagem, esses 2 versos. Deus é a razão da nossa exaltação. Que nessa semana que se inicia, que eu e você possamos viver essas verdades aqui ensinadas. Eu não sei o que Deus reservou para você nessa semana. Eu não sei o que Deus reservou a mim na segunda, na terça, quarta, quinta, eu não sei. Eu não sei. Mas independente do que acontecer com você, que você possa lembrar dessa palavra. Independente da dor que você sofrer talvez nessa semana, da perda que você talvez sofrer nessa semana, da angústia que talvez você enfrentar nessa semana, que você possa lembrar que há um Deus no céu, que é digno da nossa exaltação, por ser quem Ele é, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. Ele deve ser exaltado pelo que Ele faz por nós, nos conforta em toda a nossa tribulação. Ele deve ser exaltado porque Ele faz por meio de nós, para que eu e você sejamos bênçãos de consolo e conforto para outros que estiverem também passando por angústias e sofrimentos. Em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, queridos irmãos.